Sabe aqueles dias em que você acorda e parece que o corpo pesa o dobro? Você até gosta do que você faz, sabe? Mas simplesmente não dá. O corpo não responde a gente, a mente parece longe. Tudo que você queria era ficar em silêncio por horas e horas sem ter que funcionar pra ninguém, sabe? Não fazer parte dessa grande máquina que é o capitalismo. Hoje eu quero falar com quem tá cansado, ou seja, 90% do povo brasileiro. Ai, ai, mas não só cansado de trabalhar, sabe? Mas de existir, sabe? Um pouquinho. Com quem sente que sua energia acabou, que mesmo entregando tudo, fazendo de tudo, nada muda, né? Esse episódio não vai ser sobre desistir das coisas, tá, gente? Mas é sobre tentar entender o que está acontecendo aqui dentro da gente. Talvez até encontrar um jeito de continuar, mesmo quando não se sobra ânimo nenhum. Existe uma culpa, saca? Silenciosa que eu acho que a gente carrega. É... Tipo, porque quando a gente ama o que a gente faz, mas se sente exausto, a gente se sente culpado por isso. É como se, porque a gente gosta do nosso trabalho, anulasse o direito da gente se cansar. Entende? Tipo, você passa semanas, né? Produzindo algo massa, algo incrível, se doa completamente. E quando o projeto acaba, ao invés de você se sentir orgulhoso, é, vem um vazio. Aí no dia seguinte começa tudo de novo, né? Então, assim, quantas vezes que a gente pensou já, né? Tipo, será que eu ainda gosto mesmo do que eu faço? Ou é só o cansaço falando mais alto dessa vez? Gente, esse foi o comecinho de tudo, tá bom? Acho que deu pra resumir um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, nesse crise existencial. Eu separei esse assunto que é um assunto que tem me pegado muito. Eu tô em um quadro Depressions e aí tô sem ânimo nenhum pra viver, pra existir no mundo. E aí, eu pesquisando, eu já conhecia o termo de Shohatsu, que é utilizado no Japão, acho que desde os anos 60, mais ou menos, mas ele popularizou mesmo nos anos 90. E aí eu meio que linkei isso, pesquisando histórias, pesquisando os principais motivos que fazem essas pessoas evaporarem. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, aí vocês vão começar a entender melhor do que a gente vai falar aqui, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever na plataforma onde você está ouvindo esse podcast. Deixa seu like, comenta, interage bastante para que a gente possa continuar barbarizando por aqui, mandando mais e mais episódios, né? Falando sobre vários e vários assuntos. Caso você tenha algum assunto em mente, alguma crise em mente, manda pra gente, explica pra gente aqui, que quem sabe a gente não constrói um roteiro juntos pra gente poder criar um episódio bem legal a respeito da sua crise, tá bom? Então, acho que é hora da gente começar, né? Ah, segue também o podcast nas redes sociais, que é crise.desistencial em todas as plataformas. E todas as plataformas não. Todas as plataformas e em todas as redes sociais também. Crise.desistencial. O meu é o @oiflavi com dois L's. E aí você encontra a gente lá, tanto eu quanto o Crise, tá bom? Agora vamos começar o episódio. Deixa eu te contar então uma história que talvez você nunca tenha ouvido, sabe? No Japão existe um fenômeno
chamado Johatsu, que literalmente significa evaporação. E eu vou falar disso em primeira pessoa, tá bom? Porque aí talvez você sinta um pouco, né, desse desejo de sumir também, né? O Johatsu, ele não é só você desaparecer fisicamente. É um drama silencioso, sabe? De pessoas que tipo, esmagadas pelo peso de tudo, sabe? Por grandes dívidas, por questões de saúde mental, simplesmente escolhem evaporar. E eu penso nisso às vezes, sabia? Eu lembro que na maioria das minhas crises mais pesadas, o que eu mais repito é que eu queria deixar de existir, sabe? E aí eu fico repetindo isso, repetindo isso. Se eu morasse no Japão era mais fácil, tá vendo? Então, mas eu penso nisso, tipo, não pra sumir de verdade, sabe? Mas assim, eu queria entender mais esse sentimento que eu sinto assim dentro, entendeu? Porque quando a gente se sente tão sozinho, tão cansado, a ideia de sumir do mundo parece, por um segundo que seja, parece que ela faz sentido na cabeça da gente. No Japão, essas pessoas, né, que se tornam fantasmas, que evaporaram na vida real, recomeçam em outro lugar, sem deixar rastro nenhum, saca? É tipo. Porque mostra até onde alguém pode ir quando a solidão, o desânimo, a vergonha se tornam insuportáveis, saca? Imagina você estar passando por um processo tão pesado, tão vergonhoso, tão difícil, sabe? Que a melhor opção para que você vê é desaparecer, é sumir do mapa, começar tudo de novo em um outro lugar, com outra identidade. E no Japão tem empresas específicas para isso, que ajudam essas pessoas a desaparecer. Tipo, eu fico pensando, meu Deus do céu, e os familiares, como fica? Porque não sei, assim. Se bem que o Japão ele é meio uma coisa mais impessoal, né? Assim, né? Olhando daqui, de um simples brasileirinho que nunca foi pro Japão. Mas é basicamente isso, né? Essa questão do Johatsu. Então, assim, se você já se sentiu assim, sabe? Saiba que você não está sozinho, meu querido, minha queridona. Eu também já me senti assim, como se eu quisesse evaporar, mesmo sem sair do lugar, sabe? E é disso que a gente está falando hoje, sabe? Vai ser sobre esse desejo humano, por mais dramático que seja, de encontrar um jeito de continuar existindo, mesmo quando tudo pesa demais pra gente. Então, gente, para ajudar, né, essas pessoas a evaporarem, literalmente, no Japão, por exemplo, tem empresas específicas para isso, chamadas de Yonidia. Eu acho que se pronuncia dessa forma, né? Essas empresas elas ajudam as pessoas a sumirem de maneira discreta. Elas são chamadas de Onídia porque o termo significa meio que mudanças noturnas, sabe? Loja de sumiço, é algo meio assim, né? E aí, o que essas empresas fazem? Elas são especializadas em ajudar as pessoas a virarem Shohatsu, no sentido de, tipo, elas fazem tudo às escondidas, tipo, à noite, quando tá todo mundo dormindo, então vai lá, faz a mudança da pessoa, tudo. Ela é responsável também até por dar novas identidades para as pessoas que queriam desaparecer, porque muitas dessas pessoas também, né, desaparecem por questão de dívidas, às vezes por vergonha, né,
porque no Japão ainda é muito rígido em relação a muitas coisas, né? Tipo, mães solteiras, pessoas LGBTs, pessoas que não estão se dando bem na vida profissional e vários outros motivos, assim, pode acabar fazendo com que a pessoa vire um objeto de vergonha, aquela pessoa fica se sentindo mais reprimida e decida tomar uma atitude tão drástica quanto o Johatsu. E eu fico pensando, às vezes, né, que quando eu escutei esse termo da primeira vez, eu fiquei achando assim, nossa, mas é uma atitude muito radical, né? Eu acho que uma pessoa que pensa em fazer isso, às vezes, seria alguém que tivesse cometido algum crime grave, alguma coisa. Mas não, depois eu fui lendo um pouco a respeito, né? E acabei ficando na dúvida, sabe? Se será que Johatsu é mesmo uma fuga? Será que essa pessoa tá fugindo ou essa pessoa tá em busca, não sei, talvez também seja uma tentativa extrema de liberdade, sabe? De se sentir liberto, não sei. Às vezes a pessoa tá passando por algum tipo de relacionamento abusivo, às vezes tem dívidas gigantescas e tal. E pelo que eu li no Japão, não existe leis específicas que ajudem a polícia ou os familiares a buscarem por essas pessoas, né, que decidiram por desaparecer do mapa. Às vezes, assim, trazendo para nossa realidade mais assim, para cá pro Ocidente e tal, é, a gente pode conectar esse evento do Johatsu no Japão com, não sei, aqui no Ocidente o aumento mesmo de pessoas morando sozinhas, escolhendo o isolamento, sabe? Eu sinto que depois da pandemia que passamos, as pessoas teve aquele boom, né, primeiro, de todo mundo querer sair, aí aquele monte de festaiada e tal. Mas aí parece que as pessoas agora estão mais reclusas, seja por alguma questão psicológica ou simplesmente porque se acostumaram com o isolamento, né? E aí essas pessoas estão escolhendo mais isso, né? E pessoas se mudando de cidade também, sabe? Em busca de um outro tipo de recomeço, de identidade digital, ou só que queiram se desconectar mesmo, sabe? Hoje, tipo, com tanta exposição que a gente vive, talvez desaparecer não seja sumir fisicamente. Talvez significa se desconectar um pouco, sabe? Apagar as redes sociais, mudar de rotina, começar do zero, mas sem avisar ninguém. Eu, por exemplo, por muito tempo, eu achava que, sei lá, para ser feliz ou para, não sei, para um outro tipo de busca pessoal, eu acreditava que eu precisaria disso, de sumir, assim, de ir para um outro lugar onde ninguém me conhecesse, de, sei lá, sair das redes sociais. Eu não sabia muito explicar o que eu buscava nisso, sabe? Mas por muito tempo pra mim isso era uma saída, era uma opção. Hoje em dia não, hoje em dia eu consigo perceber que dá pra gente recomeçar a qualquer momento que a gente queira, né? Sem precisar de atitudes tão radicais, né? Quanto virar um churrasco. E que exigem outras formas, sabe? Da gente poder é, tá tentando recomeçar, sabe? Seja trocando de emprego, de relacionamento, trocando de casa, é, não sei, mudando sua própria rotina mesmo, sabe? Fazendo algo que você não costumava fazer, fazendo uma viagem mais longa. Acho que tudo isso ajuda a gente a assumir um pouquinho, ter um pouquinho dessas, desse sentimento de dar uma desaparecida, sem tomar uma atitude tão radical e drástica quanto um churrasco. Que eu acho, não sei, é muito triste, sabe? Você pensar que isso pode ser uma opção e uma questão, né, para as pessoas. E no Japão, que é um
país do tamanho que é e com as problemáticas que tem, né? Ver que o Johatsu é uma questão de necessidade de uma parte da população tão grande que existem empresas específicas para isso e que não existe uma lei específica para que ajude os familiares a buscarem essas pessoas, né, a procurar essas pessoas para onde que elas foram. Ai, não sei, é um pouco assustador, vocês não acham? Daí eu entendo meio que sumir é como se o corpo tivesse pedindo trégua, sabe? Que às vezes a gente olha, principalmente assim, por exemplo, parei bastante de movimentar a questão de redes sociais, porque o podcast aqui pra mim é pra ser uma forma de terapia e tal. Quando eu fui percebendo, já tava virando uma coisa mais comercial, mais não sei o quê, e aí eu, Jesus amado, o que é que isso aqui tá virando? Não era pra ser assim? E aí eu percebi que não tava condizendo com o que eu esperava. E aí eu meio que fui pausando as minhas interações nas redes sociais e tal, de divulgar tanto também o podcast. Até porque, em questão de produtora e tal, essas coisas, não era nem pra mim estar fazendo o podcast ainda, né? Era pra me esperar, pra mim continuar só com as vendas de roteiro, que é o contrato que eu tenho com eles. Mas aí eu queria fazer por conta da questão mesmo terapêutica e tal. Eu gosto muito de me comunicar, ainda mais agora morando sozinho, eu preciso falar, gente. Aí eu tô usando isso aqui. E aí, quando eu fui percebendo isso, sabe? Que a gente meio que vai medindo a nossa própria existência em entregas e engajamento, sabe? Chega de desempenho emocional, rede social, no trabalho. A gente acaba virando gestor de nós mesmos, sabe? Tendo que produzir, comunicar, performar saúde mental, rir, sei lá, se posicionar de determinados assuntos, sabe? É, não sei, não é fácil de lidar. E pelo menos eu não lido bem com essas coisas, né? É tanta exposição, sabe? Que o íntimo fica exposto permanentemente, né? E querendo ou não, essas questões cobram um preço, né? E a vontade de evaporar, ela vai nascendo onde o cotidiano meio que vira uma auditoria, sabe? Cada escolha precisa ser justificada, cada silêncio precisa de uma legenda, tudo precisa ser explicado. Ai, tá vivendo um saco, gente. Quanto mais eu tô lendo a respeito de Johatsu, mais eu vejo ele como uma opção plausível. Ai, Deus, os japoneses tinham razão, gente. A gente que não tá sabendo lidar mesmo com as questões. A gente tenta bater tudo no peito, às vezes a melhor solução pra gente é sumir. Eles tinham razão o tempo todo. E às vezes a gente esquece, né, que a mente ela não aguenta ficar sempre ligada na defesa, na nossa própria defesa, né, sempre atenta às nossas próprias narrativas, né, daí surge esse pulso de desaparecer, sabe? Não sei, por exemplo, aqui em casa antes de mudar pra essa casa, na verdade, eu tinha algumas plantas e eu trouxe pra essa casa que eu tô morando. E aí, aqui é muito difícil ter um lugar em que não pegue sol o tempo todo, pegue só aquela meia sombra, sabe? Ou um sol que rebate. E aí eu tô com umas plantas que elas não podem ficar muito no sol, então eu tô trazendo pra dentro de casa, né? E e aí eu vejo essa questão que a gente está aqui conversando, né? Como aquela planta que queimou no sol, sabe? E precisa um pouco de tempo fresco, sabe? No canto, quietinha, sem as mãos mexendo nela o tempo todo, às vezes só para deixar ela quietinha ali, se recuperando. Sabe? Sem ter que ficar lá cuidando, sem ter que estar borrifando água para coisar a umidade sei lá, trocando esterco, botando coisa na terra dela para ver se ela se recupera. Às vezes o melhor remédio é não fazer nada, é só a gente colocar a plantinha ali no quietinho que ela se recupera sozinha, vai jogando uma aguinha que a bichinha sobe, sabe? E aí eu acho que Johatsu às vezes é isso, sabe?
É a gente dar uma escondidinha assim de todo mundo e retomar o fôlego, sabe? Não no sentido de retomar o fôlego pra voltar pro batidão, não, mas retomar o fôlego pra gente mesmo, pra gente poder se reconhecer, se reconectar com a gente mesmo, porque senão eu acho que é por isso que a gente tá todo mundo ficando meio batuíra. Eu tava lendo um texto a respeito de Hudson, e aí eu tirei um trechinho desse texto que eu queria ler aqui pra vocês, né? Que ele tá falando, tipo, a solidão como escolha versus aquela solidão que é como uma fuga, sabe? Então a solidão por uma escolha é quando a gente se retira para caber em nós mesmos. Não é o isolamento, né? É meio que uma beiradinha ali à borda. Você fecha a porta, não por medo do mundo, mas para se ouvir, ouvir a própria voz, ser microfone, né? Nesse lugar, as relações continuam possíveis, só que com fronteiras nítidas, né? Com um murinho ali que você dá uma levantada. E, né, que a solidão escolhida, ela nos amadurece, ela é fértil, dá linguagem, dá um descanso, né? Então é uma decisão. Você escolhe, né, se recolher um pouco para se perceber e tal. E a solidão por fuga é quando a gente se esconde de tudo, inclusive da gente mesmo. Some para não encarar conflito, dívida, vergonha, luto, limite. Parece um alívio, né? Mas é anestesia. O tempo passa e a dor não cicatriza. Só cria corredores mais longos. E a fuga é a fábrica de um vazio ruidoso. Você se afasta para não ser ferido e descobre que a ferida acompanha por dentro. Nossa, que pesado. Eu amei esse paralelo que eles fazem a respeito de. Menina, mas tem um passarinho chato, vocês estão ouvindo? Que desespero! Não dava nem pra gravar mais quando é cachorro é passarinho. Eu gosto desse paralelo que eles fazem, né? Tipo, de. Que a fuga, a solidão por fuga, ela parece ser um alívio, mas na verdade é uma anestesia, né? Que mesmo com o tempo passando, essa questão não cicatriza. É tipo para quem toma clonazepam, quem já tomou aí medicação controlada para ansiedade vai entender um pouquinho do que eu tô falando. Você toma ali e, menino, maravilha. Você tá ótima, entendeu? Durante aquele meio período. Mas é tipo um band-aidinho que você coloca na sua ansiedade. Porque a medicação sem um acompanhamento psicológico, né? Seja com a psicanálise, com um psicólogo, ela não funciona tão bem. Senão você vai ficar dependente daquela medicação o resto da vida, porque você não tratou o que que é que tá te causando essa ansiedade, não tá fazendo atividade física, não tá cuidando da saúde. Eita, Flavi. Tá parecendo eu falando de mim mesmo. Eu falando de comigo mesmo. Tô te falando, gente, eu não tô nada bem. E hoje, pior ainda, que meu sobrinho acabou de entrar pra sala de cirurgia. Tem 6 anos de idade, foi fazer uma cirurgia. Não é uma cirurgia tão. Que a gente deva se preocupar tanto, né? Que é a cirurgia de adenoide e amidalite. Como que chama? Adenoide e aquele outro negócio da garganta inflama. E aí a cirurgia é disso aí. Tô meio batuirado hoje, um pouquinho, mas eu tenho que gravar, né? Aquele dever, eu tenho que gravar. Mentira. Não tô me obrigando tanto a isso, não. Tanto que eu tô bem whatever. Tô vindo aqui quando eu necessito falar, ou quando eu tenho algum assunto. Porque senão vai virando aquela coisa, o podcast, vai virando aquela coisa que eu não queria que virasse, que no início eu falo. Eu não quero que isso aqui seja uma coisa por obrigação, sabe? Eu já tenho minhas obrigações do meu dia a dia normal, que eu já tenho retomado, graças a muita terapia, muito remedinho também, para ajudar essa cabeça a funcionar melhor. Inclusive, eu já tinha terapia e não consegui. Oh, Deus. Que eu tô naquele estágio que eu acordo 4 horas da manhã e não consigo dormir. Aí eu tenho que tomar um remédio pra dormir. E aí eu durmo e não acordo na hora.
Tô passando por esse momento. Não é todo dia que isso acontece, mas às vezes acontece. E aconteceu nessa madrugada. Eu tomei, não consegui ir pra terapia hoje. Mas já vou ligar lá pra tentar agendar o outro dia. Acho que eu consigo ainda essa semana. Daí, né, gente, eu fico pensando. É... O que que a nossa geração busca quando fala em recomeço, sabe? Em recomeçar. Eu digo assim, a nossa geração enquanto o público que me escuta geralmente é de em torno de 24 a 38 anos. Geralmente essa faixa de etária que me acompanha aqui, o público maior, né? Então, assim, a palavra recomeçar parece que ela meio que virou um mantra, sabe? Porque a gente, não sei, a gente desceu muitos degraus de promessas que não foram cumpridas, sabe? Sobre, tipo, a meritocracia, tipo, quanto mais você faz, com certeza, se você se esforçar bastante, não sei o que lá, você vai conseguir. E a gente sabe que isso é uma grande balela, né? Então, assim, essas crises em séries que a gente tem sofrido, sabe? Os nossos corpos exaustos, a cabeça tá sempre. Ixi, gente, desculpa, bati aqui. A cabeça tá sempre hiperestimulada com propagandas, com um monte de coisa, sabe? Acaba que recomeçar pra nós é menos sobre começar do zero, de fato, né? É mais sobre rearrumar as coisas, sabe? Distribuir o peso. Nós meio que queremos fazer caber o humano dentro de um cronograma, sabe? Tipo, trocar o sempre disponível por disponível com horário, por dar conta de tudo por escolher o que importa, sabe? Então, assim, fica sempre o mesmo peso, só que organizado de uma maneira diferente, né? As relações que sustentam, né? E não apenas que as que nos entretêm, sabe? Não sei, às vezes eu acho que eu busco menos por uma plateia para me ouvir e queria mais uma mesa redonda, assim, sabe? Onde todo mundo compartilhasse e tal. Queria que as relações fossem menos sobre performance, mais sobre estar presente, as amizades que nos permitem ficar em silêncio sem culpa. Entende aquele silêncio confortável? Esses dias eu estava gravando um episódio, né, com uma convidada e uma plateia, basicamente. É, e aí eu estava revisando o episódio e eu percebi o tanto que quando eu tô gravando, com convidado ou não, às vezes sozinho, eu vejo tanto que o silêncio me incomoda, sabe? Então, a todo preço, eu fico ali querendo tapar aquele silêncio com alguma coisa, seja um comentário, não sei, eu fico desconfortável com o silêncio. Mas às vezes eu prefiro o silêncio, porque olha que passarinho vagabundo que não para de cantar. Ai, ai. E aí eu me peguei, com esse pensamento. Falei, nossa, realmente o silêncio às vezes ele tá me deixando desconfortável. E tipo assim, nunca que o silêncio com essa pessoa que eu tava gravando, que é uma grande amiga minha, é, nunca que o silêncio com ela foi desconfortável. Pelo contrário, às vezes eu ia pra casa do outro, só apoiava um pra cara do outro, eu ia dormir na casa dela, de manhã a gente nem se comunicava, cada um pro lado. E aí meio que nossa relação sempre funcionou assim, de maneira bem tranquila. Aí quando eu tava editando esse episódio, eu falei, meu Deus do céu, olha que engraçado, né? Porque a gente às vezes não percebe quando algumas atitudes vêm da gente mesmo. E aí quando a gente tá editando alguma coisa que a gente foi gravado e tal, a gente começa a olhar para nós mesmos com outro olhar. Eu mesmo, por exemplo, comecei a olhar pra mim e falei, nossa, que bicha chata. Cala a boca, filha. Um saco. Nossa, eu não sei como é que eu vou editar aquilo ali pra que pareça que eu seja uma pessoa legal. Porque sabe que a internet é sobre mentiras, né? A gente tem que ficar mentindo o tempo todo, que a gente é legal. É sobre performar, tá vendo? E eu tô cansado de performar, então vou deixar o episódio.
Eu sendo chata mesmo. Vocês que lutem. Ai, ai. É isso então, gente. Mas eu acho que um grande resumo, assim, a respeito do que a nossa geração pensa sobre recomeços, né? Sobre o que é recomeçar pra gente. Eu penso que às vezes a gente não quer sumir pra começar do zero, sabe? Às vezes a gente quer só que o mundo pare um pouco pra gente respirar, sabe? Eu acho que a gente tá cansado de ter que trocar o pneu enquanto o carro tá em movimento, entendeu? Acho que a gente tá cansado disso, de não poder parar pra resolver questões, sabe? Infelizmente, tá sendo assim ultimamente, pelo menos pra mim. E eu acho que pra um monte de gente, que tem gente pior do que eu por aí. Eu tenho uns amigos aqui, misericórdia. Tá batuíra, batuíra, só não tá tomando remédio porque não buscou o médico. No dia que ela buscar, elas tomam. Então, gente, acho que basicamente é isso, né? O episódio de hoje. Eu sei que os episódios estão ficando cada vez mais curtos, gente. É, eu acho que é um modelo que funciona mais para minha rotina, né? E até para alguns ouvintes também. Eu vi que tem uma galera que gosta muito de episódios longos, daqueles de mais de 1 hora, mas muita gente também gosta dos episódios pequenininhos, pra ir ouvindo no carro enquanto vai pro trabalho, sabe? Se bem que meu público, às vezes, a grande maioria não tem carro, vai de ônibus, então precisa de episódios de 1 hora. Eu entendo perfeitamente. Mas é isso, vamos se adaptando. Vai maratonando, gata. Você pega 1 hora e meia de ônibus, vai maratona. 2, 3 episódios do Ana Para e revisita aqueles que você mais gostou, tá bom? Então é meio que isso, gente. O episódio foi isso. Eu vou ficando por aqui. E acho que eu vou deixar uma frasezinha de impacto no final, né? Que eu acho que resume bem esse episódio. Que nem todo desaparecimento é uma perda, sabe? Às vezes evaporar um pouco é só uma forma da gente voltar mais leve, mesmo que seja para continuar no mesmo lugar. Então, beijo, beijo e não surtem.